Olá, eu sou a Simone de Abreu e hoje eu vou resolver um exercício usando a Heylist, que vai ser o livro-livraria. Bom, vamos primeiro criar um projeto e nesse projeto a gente vai adicionar a classe livrolivraria.java. Essa classe ela vai ter os atributos título, ano e ISBN, que é um código de identificação do livro, o gênero e o preço. Bom, vamos criar aqui um novo projeto, chamar livro, livraria, a Heylist static. Nós vamos já redefinir o nome da classe principal como app. Então, classe principal app. Finalizar. Vamos trabalhar com esse arquivo mais para frente. Dentro do projeto aqui, vamos criar uma nova classe que vai ser a classe livro-livraria. Essa classe vai ter os atributos título, autor, ISBN, gênero e preço. Todos privados. Bom, após criar os atributos da classe, nós vamos definir aqui os construtores. Vamos criar aqui usando a inserção de código. Então, botão direito, inserir código. Vamos definir aqui o construtor. Primeiro vamos criar o construtor default, então sem nenhum parâmetro. Construtor aqui criado, esse construtor é o construtor default. Agora vamos criar o construtor sobrecarregado. Botão direito, inserir o código, construtor, vou selecionar todos os campos. Os métodos de acesso nós também vamos fazer a autogeração. Botão direito, inserir o código, vamos escolher aqui Getter e Setter e vamos selecionar todos os atributos. Métodos de acesso prontos. Vamos criar aqui um método para fazer a impressão de todos os atributos da classe. Esse método vai ser o método imprimir, que retorna uma string. Então, vai retornar aqui todos os atributos da classe. Então, título, mais título. Vamos pular aqui uma linha. Autor, mais autor. Vamos pular uma linha. Vamos imprimir aqui o ISBN mais ISBN. Pular uma nova linha. Vamos imprimir o gênero mais gênero. E por fim vamos imprimir o preço. Para a impressão do preço eu quero formatar duas casas decimais após a vírgula. Então para isso eu vou usar o método format da classe string. Então string ponto format, e aqui funciona assim: primeiro vem a string de impressão, depois separada por uma vírgula a lista de argumentos que vão casar com os códigos de formatação que a gente colocar nessa string de impressão. Então o que eu quero imprimir vai ser o preço. E como vai ficar minha frase aqui? Barra N invertida, né? Preço. E eu quero aqui colocar um R cifrão. E o código de formatação, como é um float, então vai ser %F. Eu vou pôr um barra N no final. Só que eu quero formatar com duas casas após a vírgula. Então eu vou usar %F, né, ponto 2F, ou seja, após a vírgula, duas casas decimais. Está pronta aqui a nossa classe livro-livraria. Bom, pessoal, agora vamos criar a classe acervo. Essa classe ela vai ter como único atributo um ArrayList tipado em livro-livraria. E os métodos que ela vai ter serão o método para adicionar, para listar, para pesquisar um livro pelo gênero, para pesquisar um livro pelo preço inicial e final, uma faixa de preço, o método remover para remover um livro da lista pelo título e o método calcular total do acervo, que vai retornar em valor monetário qual que é o total que a gente tem ali, somando ali o preço de todos os livros. Então vamos lá para o NetBeans. Aqui no NetBeans, dentro do projeto, nós vamos criar aqui uma nova classe chamada acervo.
essa classe vai ter como atributo uma lista de livros, que vai ser um arraylist de livro-livraria. Esse arraylist ele vai ser estático para que, no momento que a gente chamar os métodos dessa classe acervo, a gente não precisa criar ali um objeto da classe acervo. Então a gente vai ter uma lista única dentro da aplicação. Bom, para fazer o uso do arraylist, a gente tem que fazer um import. Adicionar importação para Java Util ArrayList. Então, criamos aqui um ArrayList tipado em livro-livraria, chamado lista livros, e chamamos aqui o construtor default da classe ArrayList. Vamos definir aqui um método get. Vamos fazer a geração automática dele também. Então, botão direito, inserir código. Vamos criar só o get. Seleciono o campo. E aqui nós temos um get, lista livros, que retorna um ArrayList tipado livro-livraria. Vamos criar aqui agora os métodos para essa classe. Então, aqui vai ser um método para adicionar um objeto na lista. Ele vai ser estático, público, não retorna valor e recebe um objeto do tipo livro-livraria. Ao receber o objeto L do tipo livro-livraria, nós vamos acessar a lista de livros, chamar aqui o método add, passando o objeto L. Agora vamos criar um método para listar os dados de todos os objetos da lista. Esse método ele vai ser estático, ele vai retornar uma string que vai conter ali a concatenação do imprimir de cada objeto dentro da lista. Para isso, vamos criar aqui uma string chamada saída, que vai ser o nosso acumulador de strings. Vamos iterar, deixa eu só deixar aqui o return, já indicando a saída, e vamos iterar sobre a coleção lista livros. Então vamos usar aqui o for, vou resgatar objetos livro-livraria, vou chamar de L, da lista de livros. Bom, cada vez que iterar sobre essa lista de livros, a gente vai pegar um objeto L de lá. E aí, saída mais igual. Vamos fazer aqui uma impressão da seguinte forma. Vamos deixar aqui a indicação do número do livro. Então vai aparecer livro número 1, livro número 2, livro número 3. Número. Vamos criar aqui um inteiro i, iniciando em 1, que vai ser um iterador aqui para o número de livros. E a cada passagem que fizer aqui, a gente usa o valor do i, e depois que usar esse valor, incrementa ele em 1, para ficar bonita a impressão para o usuário, tá? Agora aqui nós vamos fazer a concatenação do imprimir. Então, saída mais igual, objeto L, ponto, método imprimir, e vou concatenar aqui com barra invertida N no final. Nosso método listar está pronto. O próximo método que nós vamos fazer vai ser um método chamado pesquisar, para pesquisar quantos livros existem dentro do acervo por um determinado gênero. Então esse método vai ser um método estático, ele vai retornar um inteiro, vai se chamar pesquisar e ele vai receber uma string que vai ser o gênero. Bom, já vou deixar aqui um return, retornando 0, depois a gente vem aqui e muda. Vamos criar aqui uma variável qtd, que vai ser o contador de livros, do gênero, né, que for passado pelo parâmetro. Então vamos iterar sobre a coleção, livro-livraria pegando objetos L, da lista de livros. E aqui a gente vai fazer uma verificação, uma decisão. If L.getGênero, então vamos pegar o gênero e vamos comparar com o parâmetro gênero do método pesquisar. Como se trata de string, nós devemos usar o método equals. Só que eu quero fazer uma comparação sem me preocupar com caixa alta ou caixa baixa. Então eu vou usar uma variação do equals, que é o equals ignore case, passando o gênero como parâmetro. Feito isso, se o getGênero do objeto L for igual ao gênero parâmetro do método, ou seja, o gênero que o usuário quiser,
eu vou contar mais um no meu contador. E aí, no final, basta retornar esse contador. Então, pesquisa pelo gênero está pronta. O próximo método que iremos implementar vai ser o pesquisar passando uma faixa de preço. Então, esse pesquisar ele vai retornar um inteiro, ele vai receber dois valores double, o valor inicial e o valor final da faixa. E aí nós vamos iterar sobre a coleção, buscando o get preço daquele objeto e verificar se está dentro dessa faixa inicial e final. Só um detalhe, que aqui nós temos dois métodos. Nós vamos ter dois métodos pesquisar, então aqui está acontecendo uma sobrecarga de métodos. Vamos ter aqui então um int qtd iniciando em 0, que vai ser o nosso retorno. E vamos iterar sobre a lista de livros então. Vamos buscar aqui objetos L, do tipo livro-livraria, da lista de livros. E aí vamos pegar o get preço de cada um desses objetos L e comparar se está dentro da faixa de preço informada por parâmetro. Então L.getPreço for maior ou igual ao valor inicial e L.getPreço for menor ou igual ao valor final, vou contar mais um no contador QTD e no final eu retorno ele. Método pronto. Vamos fazer agora um remover, que vai remover um objeto pelo título. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método chamado remover, que vai retornar um boolean. Esse boolean vai indicar se conseguiu remover ou não o objeto com sucesso. E ele vai receber uma string que vai ser o título. Para a gente trabalhar nesse método, nós vamos fazer uma iteração sobre a nossa lista de livros. Então, for, que vai resgatar objetos livro-livraria, objeto L, da lista de livros. E aqui nós vamos fazer o seguinte, if L.getTítulo equals ignore case, ao parâmetro título recebido pelo método, ou seja, se encontrar algum livro com esse título, nós vamos fazer a remoção. Então, lista livros.remove. E aqui nós vamos usar esse primeiro remove, que vai receber aqui um objeto, e não o remove, que vai receber o índice. A gente vai remover pelo objeto encontrado. Então, remove passando o objeto L, ou seja, se eu encontrei um objeto que tem o título, que é o parâmetro do método, eu pego esse objeto e removo ele da lista. Ao fazer essa remoção, eu vou retornar verdade. Então, return true. Se percorrer a lista inteira e não encontrar nenhum livro com esse título, então nós vamos fazer um return false. O próximo método que nós iremos criar vai ser o método para calcular o total do acervo. Então esse método ele vai retornar um double, não tem lista de parâmetros. O que nós vamos fazer nesse método? Nós vamos percorrer a lista de livros e fazer um acumulador do total de cada preço de cada livro. Então, para o total do acervo vai ser static double, calcular total acervo. Então, aqui vai ser o nosso acumulador, que vai ser o return desse método. Que vamos iterar sobre a coleção de livros. Então, vamos pegar objetos L da lista de livros. E cada vez que pegar um objeto, nós vamos acumular, então total mais igual, o get preço desse objeto. Então, vai pegar o preço e vai acumular na variável total. Pessoal, nossa classe acervo está pronta. Agora nós iremos trabalhar na aplicação. Então, vai ser a classe app livro livraria que já foi criada junto com o projeto. Então, para implementar essa classe, nós vamos ter o seguinte menu de opções. O menu que vai de 1 até 7, com cada uma das opções que vão chamar os métodos da classe acervo. Então, para isso, a primeira coisa que iremos fazer vai ser criar um objeto da classe scanner. Vamos fazer aqui o import. Eu vou duplicar esse scanner
Vou chamar aqui de scanner entrada string. Esse segundo buffer vai servir apenas para leitura de strings dentro do programa. Isso para evitar que ao ler um double ou ao ler um inteiro, a próxima entrada sendo uma string, que ele entenda como sendo o enter daquela string. Então ele passaria reto na entrada da próxima string. Então a gente usa um buffer diferente só para fazer a leitura de strings. Vamos ter aqui algumas variáveis, como int menu, double, valor inicial e final, uma referência para o objeto da classe livro-livraria, que vai se chamar obj_livro, strings para título, autor e gênero, um float para o preço e um int para o ISBN. Nós vamos fazer aqui um loop de execução para ficar exibindo o menu e trabalhando sobre as opções do menu. Então vai ser um do while. Então faça o quê? Enquanto o menu de opções for diferente de 7, entra no loop de execução. Para definir o menu, eu vou criar aqui, após o fim do método main, eu vou criar um método estático para exibir o menu. E vamos fazer aqui a construção do nosso menu. Vamos criar aqui cada uma das opções do item de menu. Então, um para cadastrar, o 2 vai ser para listar, o 3 vai ser para excluir, o 4 vai ser para pesquisar por gênero, o 5 vai ser pesquisar por faixa de preço, o item 6 vai ser para calcular total do acervo e o item 7 para sair. E aí vamos solicitar para o usuário qual é a escolha dele. Bom, então, dentro do while agora, nós iremos exibir o menu. Após exibir o menu, vamos fazer a entrada de dados. Então, o menu recebe entrada.nextInt. Feito isso, nós vamos criar o nosso switch case. Então, switch menu, e vamos detalhar aqui o case de cada opção. Então, case 2, case 3, case 4, case 5, 6 e 7. Esse aqui ficou a mais. E aqui já vamos deixar a cláusula default configurada. Nessa cláusula default, nós vamos dar uma mensagem para o usuário indicando que a opção de menu é inválida. Então, Salt Tab, opção de menu inválida. O case 1 vai fazer o cadastro do livro. Então, eu vou solicitar, então, deixa eu deixar aqui um comentário, cadastro do livro. Então, eu vou solicitar para o usuário o título, o autor, o gênero, o ISBN e o preço. Eu vou fazer cada uma dessas entradas. Então, solicito o título. Título vai ser igual a entrada string, vamos usar o segundo buffer. Vamos solicitar agora o autor. Mesma coisa, autor. Entrada string, ponto. Next line. O gênero, vou fazer a entrada aqui na variável gênero. Entrada string, ponto. Next line. Vamos solicitar o ISBN. Agora, como se trata uma entrada de um tipo diferente de string, a variável ISBN, vamos usar aqui o buffer entrada. E agora vamos ler o preço. Preço igual a entrada, ponto. Next float, porque definimos o preço como float. Após realizar a entrada de dados de um livro, nós vamos criar o objeto da classe. Usando, claro, a referência que a gente já definiu lá no topo, que é o objeto livro. Então, obj livro vai ser igual a new, e vamos chamar aqui o construtor com parâmetros. Então, livro livraria, vou acessar aqui o construtor com parâmetros. Esse é o sem parâmetros, o construtor default, e aqui o construtor com parâmetros. Passando o título, o autor, o ISBN, o gênero e o preço, de acordo com o construtor que nós criamos lá no livro livraria. Então, lá na classe livro livraria, nós temos o construtor recebendo o título, o autor, ISBN, o gênero e o preço. Feito isso, nós vamos gravar esse objeto na lista. Então, vamos guardar no ArrayList. Como o ArrayList dentro da classe acervo nós definimos como estático e todos os métodos dessa classe também são estáticos, nós não precisamos criar aqui uma instância da classe. Então, para acessar cada um dos itens, né,
dos métodos e atributos da classe acervo, nós precisamos usar o próprio nome da classe. Então, acervo, ponto, adicionar livro. Guardamos o objeto dentro do ArrayList. Vamos para o item 2. O item 2 é a listagem de livros. Então, vamos criar aqui só uma indicação, né, do que estamos fazendo. Essa indicação eu acabei não colocando lá no cadastrar. Então, vamos colocar aqui, cadastrar livro. E aqui vamos colocar listagem de livros. Então, como o listar ele retorna uma string, nós vamos chamar esse método usando a classe acervo.listar dentro de um systemoutPrintln. Item 3 vai ser a exclusão do livro. Para fazer essa exclusão, eu vou ter que solicitar o título. Vamos fazer a entrada dentro da variável título. Entrada em string.nextLine. Feito isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, a gente precisa saber se o acervo não está vazio. Então, vou fazer aqui uma verificação. If not acervo.getListaLivros.isEnt. Ou seja, nós estamos usando um método da classe ArrayList sobre a lista que está sendo retornada aqui pelo getLivros. Então, a lista de livros está vazia? Aí tem uma negação aqui. O que nós estamos chegando aqui? Se não está vazia. Acervo não vazio. Ou seja, se o acervo não estiver vazio, eu posso ir lá e remover um livro. Agora, e se o acervo estiver vazio? Então, else, já vou deixar aqui uma mensagem. Não existem livros no acervo. O acervo está vazio. O acervo não estando vazio, então a gente pode vir aqui e tentar fazer a remoção. Como o método remover retorna um boolean, então nós vamos fazer a verificação a chamada, né? Vamos invocar esse método remover dentro de um if. If acervo.remover, passando o título, se ele me retornar isso com sucesso, nós vamos dar uma mensagem que o livro foi removido com sucesso. Agora, se ele retornou um falso, o título não foi encontrado. Nossa remoção está feita. Vamos fazer agora a pesquisa pelo gênero. Para isso, eu vou solicitar o gênero para o usuário. E vamos fazer a entrada aqui. Feito isso, nós vamos mandar aqui uma mensagem para o usuário dizendo a quantidade de livros que existem desse gênero. Então, existem mais acervo.pesquisar, passando o gênero com parâmetro, x livros do gênero informado. Para o item 5, nós vamos pesquisar por faixa de preço. Para tanto, eu vou solicitar para o usuário o valor final e o valor inicial. Agora, vamos fazer a chamada do método. Vou chamar dentro de um systemoutPrintln. Existem mais acervo.pesquisar, passando o valor inicial e final, livros com preço entre. Aqui eu vou colocar a referência do preço e eu quero que ele apareça também com 2 casas decimais. Então eu vou usar aqui a classe string e o método format. Então vamos configurar aqui. A lista de argumentos vai ser o v inicial e o v final. E a string de formatação com os códigos de formatação vai ser rcifrão, %.2f e rcifrão, %.2f. Então, no primeiro código de formatação vai aparecer o valor inicial e no segundo código de formatação vai aparecer o conteúdo do valor final. Agora, o case 6, nós vamos mostrar aqui o total em reais de livros do acervo. Para isso, eu vou chamar dentro aqui do systemoutPrintln, o total eu quero que apareça formatadinho também, então vou somar aqui com um string.format. Então aqui vai ter um R cifrão, %.2f, com barra invertida N, e o que eu vou chamar aqui? O acervo, ponto, calcular total do acervo.
E no case 7 eu vou mandar uma mensagem para o usuário indicando que está encerrando a aplicação. Aplicação pronta. Vamos fazer um teste dessa aplicação? Vamos executar. Vamos cadastrar um livro. Então vai ser o livro Java Como Programar, do autor Deitel, o gênero programação, ISBN 1234 e o preço R$10. Vamos cadastrar mais um livro. C#, digite o autor do Deitel também, o gênero vai ser também programação, 234 para o ISBN e o preço dele vai ser R$20. Vamos listar? Então a lista, ó, livro número 1, livro número 2 e os dados. Vamos cadastrar mais um livro, vai ser o livro A Vida é Bela. O autor Renato, fictício, tá? O gênero romance, ISBN dele e o preço dele vai ser R$30. Ao listar, nós temos aqui a listagem de livros, livro número 1, livro número 2 e livro número 3 com seus dados. Nós temos aqui em valor total 30, 40, 50, R$60. Então já vamos chamar aqui essa opção para testar o calcular. Total de livros no acervo, R$60. Vamos pesquisar por gênero. Gênero vai ser o PROG de programação. Então existem dois livros, a gente já tinha visto aqui no acervo, primeiro e segundo. Vamos pesquisar agora por faixa de preço. Faixa de preço, então aqui vai ser o 5. Faixa de preço, vamos pesquisar entre 15 e R$70. Então, entre 15 e R$70. Existem dois livros entre 15 e R$70, que são os livros C# e A Vida é Bela. Vamos fazer aqui a exclusão pelo título, que é o que falta, 3. Digite o título do livro. Então aqui nós temos o título C#. Vamos excluir esse cara aí, C#. Eu vou colocar aqui um C minúsculo, como estamos usando o ícone ignore case, ele vai encontrar o livro. Livro removido com sucesso. Se a gente listar, só temos dois livros agora. Vamos novamente no pesquisar e vamos colocar um título qualquer. Título não encontrado. Se formos lá no excluir, e excluir agora o Java como programar. Livro excluído com sucesso. E vamos listar, só tem A Vida é Bela, vamos excluir esse livro também. Livro removido com sucesso. Agora vamos listar, não vai ter nenhum livro, né? Poderíamos até mostrar uma mensagem. Se a string retornada pelo listar for null, ou estiver vazia, então a gente mostra uma mensagem que o acervo está vazio. Vamos tentar excluir mais alguma coisa. Não tem nada. Então a mensagem que virá, não existem livros no acervo. Se eu digitar qualquer valor negativo, opção de menu inválido, ou qualquer valor acima de 7, opção de menu inválida. E o 7 para encerrar a aplicação. Bom, pessoal, com isso a gente conclui essa aplicação. Ela é um pouquinho longa, mas a gente conseguiu implementar tudo com sucesso. Se gostarem, se inscrevam no canal e também curtam. Até a próxima!